Estamos aqui em mais um episódio do KaiCast, trazendo para você dicas sensacionais. Dica não, solução para os seus problemas. Então, se você tem algum problema empresarial e quer ir para o próximo nível aqui. E hoje o tema vem muito a calhar, porque nós vamos falar como ir para o próximo dígito. Você já sabe como vai para o próximo dígito? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, vamos começar aqui com a Viviane Casanova, apresentando nossos convidados para um show, hein? Fique ligado até o último detalhe, porque é show. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do KaiCast. É um prazer ter vocês aqui. Hoje a gente está contando com pessoas muito especiais, né? Eu fiz questão, até no bastidor estava falando disso, questão que vocês três estivessem juntos, que ia dar um papo muito legal. Então, vou começar apresentando aqui o André Ribeiro. Ele é especialista em comunicação e atendimento e vendas também, né? Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Viviane, Sidney. Agradeço muito pelo convite e vamos compartilhar informações e conhecimentos aqui hoje. Seja bem-vindo. E eu tenho aqui à minha frente o Diego Torres, ele que é empresário, é mentor e também ele tem formações profissionais, ajuda as pessoas a empreender numa área bem específica. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Vivi. Obrigado, Sidney, pelo convite. Vamos lá. E ao meio aqui eu tenho a Tami. A Tami é Sakaguchi, né? A Tami que é mentora em desenvolvimento humano e inteligência emocional. Seja bem-vindo, Tami. Obrigada, Vivi. Obrigada, Sidney, pelo convite. Vai ser um prazer contribuir aqui. Legal. Bom, hoje o papo, né, é sobre aqui realmente para quem está estagnado, né, no faturamento. A gente vê que tem muito empresário que ele chega num nível ali e não consegue avançar. Ele não consegue dar o próximo passo. Às vezes pode ser problema na venda, às vezes pode ser uma questão de empreender que ele não está enxergando e às vezes pode ser uma questão emocional. Então a gente trouxe essas 3 pessoas aqui que vão ajudar a gente a entender por que isso acontece e a como dar esse próximo passo. Bom, eu quero começar... Você quer começar, Sidney, fazendo uma pergunta para eles? Pode ser, claro. Eu sou bom de pergunta, né? Tá todo mundo... ela foi dar spoiler, que eu faço perguntas aquecidas, né? E aí acaba dando problema, né? Mas o que eu avalio? Nós, inclusive, todos nós aqui, estamos em busca não só do próximo dígito, né? Mas com certeza, a gente que empreende todo dia, a gente está em busca do próximo sonho nosso, do próximo resultado. Como vocês atribuem esse passo? Porque para ir para o próximo dígito, você precisa dar um passo. O que tira essa vontade? Como é que surge essa vontade de dar esse passo? Porque tem muita gente que está acomodada, né? Como é que funciona isso? Eu posso começar. Eu acredito muito que nós temos que ter o propósito. Nós temos que acreditar nos nossos sonhos, buscar inspirações. E a chave para mim realmente é a preparação. E se você não tem um porquê, você deve buscar ao menos um porquê. No meu caso, por exemplo, sempre que eu tive uma dificuldade de dar um próximo passo em algo, eu me lembrei do meu porquê, que é a minha menina, minha filha. E eu trabalho todos os dias com a foto dela na minha frente. E isso me inspira em demasia, e assim, de forma incrível, e sempre que eu quero buscar um porquê para continuar e para atingir novos objetivos, novos patamares, eu mentalizo e visualizo a imagem dela à minha frente. E agora eu faço uma pergunta, isso é bom ou ruim? Por quê? Porque quando a gente trabalha em prol do outro, e ainda que seja o filho, eu acho que é uma responsabilidade nossa cuidar dos nossos filhos. Mas nessa vida de empresário, de empreendedor há muitos anos, eu vejo muitos pais projetando nos filhos aquilo que eles gostariam para ele. Então, eu vejo que o pai acaba ele não tendo uma vida, um propósito. Eu acredito assim, é a minha opinião, tá? Que os nossos filhos são prioridade, sim, beleza. Mas chega uma hora que eles vão ter a vida deles, eles vão se casar ou não, mas enfim, é normal, é comum que o filho saia do ninho. E se eu dedico tudo isso, esse próximo passo a essa pessoa, quando ele sai do ninho, como é que funciona? Talvez eu não tenha me expressado da forma que eu gostaria. Na verdade, eu não projeto nele o meu sonho, mas sim eu busco
nele, não é nele, nela, no caso, que é a Helena, minha menina, eu não projeto nela os meus sonhos, mas sim eu visualizo nela um porquê que me fortalece para que eu cresça e ela, por consequência, vai crescer junto comigo também. Ela vai ter todas as condições de ter uma vida incrível, maravilhosa. Legal, legal. No caso, por exemplo, seria você entender que ela depende de você nesse momento. Exato. E quando você está triste, desanimado, você fala, não, eu tenho que fazer por ela. Exatamente, justamente por isso eu tenho a foto dela na minha carteira e à minha frente no computador, e isso me fortalece bastante para buscar sempre subir, degrau a degrau. É engraçado, né, quando a gente fala de perfil. Por quê? Porque eu sou muito racional. Sou muito racional. Então, para mim, é uma objetividade tamanha que eu hoje, depois de muito treinar, eu aprendi a ser empático, porque se você não é empático, você não consegue vender, você não consegue se conectar às pessoas, então é um fator crucial para isso. Mas eu acredito que nós, como empresário, de maneira geral, nós temos que ter alguns propósitos que expandam esse núcleo familiar. O filho eu acho que é algo que motiva demais. Mas chega uma hora que... E eu tô falando porque eu já sou um sujeito sênior hoje, sabe? E aí eu já preparei a minha filha, minha filha não quer fazer aquilo que eu gostaria que fizesse, que é assumir os meus negócios. E aí eu tive que passar por esse processo de entender isso também, sabe? E aí hoje, quando eu falo o seguinte, cara, já dei o meu melhor, que é amor. O resto, se eu estiver bem, se eu estiver produzindo, se eu estiver cada dia mais rico, ela vai estar mais rica também. Então, é minha opinião. E aí eu queria ver com você, Tami. Como é que você que lida com essas questões emocionais, como é que você trata esse caso aí? Eu gostei muito do que o André trouxe, porque tem aquela frase assim, quem vence junto com você quando você vence. Então, quando eu falo muito de linhagens familiares, quando a gente muda nossos padrões, nossos sucessores também, eles colhem os frutos. Só que mais importante do que o porquê, eu entendo que é o como você faz, que é onde eu trabalho muito. Não é por quem ou porque você quer prosperar e ir para o próximo dígito, mas o como você faz isso, né? Que eu acho que é o mais importante, porque eu vejo muitas pessoas, quem eu atendo, tem dinheiro, já chegaram muito longe, mas estão exaustas, não tem saúde, não tem tempo para estar com os filhos. Né? Então eu vejo que a vida ela vem para a gente viver, para vivenciar, para experienciar, e o dinheiro ele traz essa oportunidade da gente usufruir de estarmos vivos. Muito bom isso, inclusive eu quero abrir um parêntese que eu assisti a sua palestra, muito boa por sinal, recomendo, tá, para você que está assistindo a gente. Você fala da sua transição de carreira. E uma coisa que eu percebo é que o próximo dígito também, ele nem sempre vai estar naquilo que você faz hoje, porque às vezes aquilo já te saturou. Então, o seu próximo dígito vai estar numa outra coisa que você vai fazer, e é o que aconteceu com você na sua história profissional, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Só que eu tive um tempo para entender por que eu queria de fato o próximo dígito. Né? E aí eu estava muito apegada ao quê? A sistemas, a formatos que o mundo disse que eu tinha que fazer e não conectada com a minha verdadeira essência. Quando eu mudei essa chave, de fato, desbloqueou muita coisa, inclusive o dinheiro. Ah, perfeito, perfeito. E o Diego tá quietinho aí? Já tá ouvindo. Introspectivo. O que eles falaram aqui, eu acho que eu sou um pouco diferente. Eu creio que sou um pouco egoísta nesse sentido, porque eu penso primeiro em mim. Porque eu penso assim, se eu estiver bem, a minha família estará bem, meu filho estará bem. Então eu tenho que estar bem emocional, saúde, financeiro. Então o primeiro investimento que eu faço é em mim, em capacitação, em cursos, em estar em ambientes que vão me levar para o próximo nível, vai me dar essa condição. Então quando eu estou bem, minha família está bem, ou as pessoas que estão ao meu redor estão bem. E aí daí para frente as coisas vão fluindo de uma maneira mais fácil. Eu não foco na família. Não, eu tenho que investir ali. Eu acho que o dinheiro não é legal estar ali. É legal estar aqui, e aí eu divido isso com eles. Sim, eu também acho que a pessoa mais importante da minha vida sou eu.
E isso também sou egoísta quando a gente fala isso para outras pessoas, porque quando alguém fala assim, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Eu falo, eu. Aí a pessoa, nossa. Eu falo, eu tenho que estar bem para que a minha esposa, a minha mãe, a minha filha estejam bem também. Então, concordo 100% com você, Diego. Legal. E agora trazendo isso para o nosso mais prático, né? Para uma coisa mais prática, assim. Quando a gente fala de vendas, que você é especialista nisso, né? Vendas e atendimento, a pessoa geralmente ela quer vender, ela tem um propósito ali da venda, mas às vezes ela não consegue vender o produto dela. E a gente olhando para isso, a gente entende. A pessoa às vezes tem um produto muito legal, tem uma entrega muito boa ali, tem um público e não consegue vender. E aí ela está preparada ali com um monte de coisa que ela pode passar para o próximo dígito dela e não consegue. E qual que é a pergunta? Por que, na sua opinião, isso acontece? O que você recomenda? Porque ela já tem um propósito, seja o eu, seja a família, né? Ela já tem um bom produto, mas ela não avança. O que você recomenda nesse caso ali? Os estudos que eu tive acesso mostram que uma comunicação eficiente, ela pavimenta uma venda mais fluida. O que acontece, eu percebo bastante nas minhas experiências e conversando com as pessoas e com empresários e assim por diante, é que o produto é incrível, o serviço também é maravilhoso, a ideia é extraordinária, porém a forma de comunicar isso é ineficaz, inexistente ou ruim. Por isso que eu defendo sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com empresários, eu defendo que uma comunicação eficaz vai fazer com que as probabilidades de venda sejam potencializadas. E quando o empresário entende isso e começa a fazer treinamentos voltados a isso, ao atendimento de excelência, à experiência do cliente, técnicas de vendas, estratégias de pós-vendas, não esquecer do cliente depois da venda também. Quando ele enxerga isso, os resultados são potencializados, são impulsionados com certeza. Então a comunicação, na minha opinião, a forma de comunicar o serviço, o produto é fundamental. Legal. E assim, aproveitando, quero trazer esse gancho para a Tami também, porque acontece muito, principalmente eu sou do digital, então, por exemplo, a gente faz todo um script pro especialista vender, e é scriptado. Nem sempre é um texto lido pauta a pauta, mas ele tem os pontos ali para fazer. E quando chega na hora de vender, a pessoa vai sumindo, assim, parece que só fica a cabecinha na frente da câmera e o resto some. É um medo que a pessoa tem, né? Por que isso acontece, Tami? Isso acontece, assim, é muito comum, tá? De acontecer. Porque a questão da técnica, ela é só a ponta do iceberg. O que tem embaixo? Vários medos. Então, se a pessoa tem medo de não agradar, tem medo de fracassar, medo do sucesso, ou medo de não ser boa o suficiente, por exemplo, medo da rejeição, o que acontece? Isso vai impactar diretamente na venda. Por mais que tenha um script, tenha um modo, um jeito de fazer, se a pessoa, por exemplo, já aconteceu várias vezes, né, de mentorados, a pessoa tem medo da rejeição, medo do não, então ela nem se arrisca para vender. Entende? Esse medo é um trauma causado na infância, algo nessa linha? Exato. Todos os medos, eles são causados na infância de sinapses que aquela criança teve. Não é que aconteceu uma rejeição real, mas ela teve uma percepção de rejeição. Porque se olhar racionalmente, nossa, meus pais estavam presentes, eram carinhosos, mas por que tem essa sinapse? Porque a criança, quando é pequenininha, não tem a parte racional e lógica desenvolvida. Então, tudo é uma questão de percepção. Então, por exemplo, se a mãe não deu atenção naquela hora, cria-se a sinapse do abandono. Se os pais se separaram, abandono, rejeição, injustiça. Então, essas sinapses vão acompanhando a pessoa na vida adulta. Só que muitas vezes ela não percebe. E aí, é por isso que ela faz algumas coisas, né? Porque tá lá no inconsciente. E é legal que, assim, em regra geral, as pessoas têm muito medo de perder. Sim. E o medo de perder é maior que a vontade de ganhar. Exatamente. Então, o medo trava em função disso, né? Que é tanto medo, é tanto pavor de perder algo. E quando a gente fala tempo,
dinheiro, várias coisas, na verdade, né? E esse medo é tão pavoroso que ele não dá o próximo passo para a vitória, para chegar onde ele quer, que é o próximo dígito, se for o caso. Exato, que é o medo do fracasso, né? Porque a pessoa, se ela investe um dinheiro e não teve um retorno, ela já contabiliza como fracasso e não como um aprendizado, né? Que aí é o mindset da pessoa que é mais fechada ali, entende? É legal isso, porque muitas vezes a gente vê a pessoa, ela vai montar um negócio, ela compra a frigideira, imagina que eu vou montar uma pastelaria, eu compro a frigideira, compro a colher de mexer o pastel, compro lá os ingredientes, mas eu acho que o negócio é só aquilo. Eu não invisto em conhecimento, eu não invisto no meu fluxo de caixa, eu não invisto em conhecer ou controlar o material que eu estou comercializando. Então, principalmente o brasileiro, ele é muito prático, ele é muito de ação, e ele não investe nada no preparo, na organização, ele não organiza um fluxo de caixa para ter um negócio como um todo. Ele só vai no básico que ele precisa. Então, eu quero ser terapeuta, eu vou lá, estudo terapia e começo a fazer terapia. E aí eu não enxergo que eu preciso ter uma secretária, que eu preciso ter um sistema para gerenciar meus leads, que eu preciso ter uma contabilidade, que eu preciso ter alguém para gerenciar o meu fluxo de caixa. E isso faz com que o profissional, o empresário que acabou de iniciar um negócio, ele venha falir logo no começo. Ou demora muito tempo para ter resultado. Ô, Diego, no seu caso, você como mentor, como que você orienta, por exemplo, a pessoa, de certa forma, ela vai fazer uma transição ali, né? Ela vai sair de um empregado e vai se tornar o patrão, vamos dizer assim. Então, de certa forma, ela vai passar de um nível para o outro. Como funciona isso, ao seu ver? Porque a pessoa, ela tem que ter uma orientação relacionada ao empreendedorismo, ao empresariado, mas também ela tem que ter uma orientação mais aprofundada de outras coisas. Como que você faz isso? Primeiro, eu procuro entender se a pessoa tem perfil de empreendedor ou de empresário, né? Porque tem muitas pessoas que querem empreender, mas eles não têm aquele perfil. É uma pessoa fraca. Eu falo bem assim, o empresário tem que ser forte. Então eu já pego ali, nisso daí. E logicamente a gente vai orientar. A pessoa tem que ter capacitação, a pessoa tem que estudar, entender do próprio negócio. O que eu quero vender? Qual que é o público? Eu tenho que entender qual é o meu cliente. Eu não posso vender para qualquer um. É clichê a pessoa falar, de repente, um bom vendedor vende para qualquer pessoa. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que tem produtos para cada perfil de pessoas. Então eu tento entender exatamente o que essa pessoa quer como um negócio e tento orientar ela a fazer, o que o Sidney falou, para você começar você tem que ter uma boa contabilidade, para você começar você tem que ter um administrativo, você tem que focar em vender, você tem que focar em conhecer o seu produto, você tem que focar no seu cliente. E a estrutura você vai delegar para outras pessoas fazer. Você não se incomode que eu não sei fazer uma conta de olerite, de folha. Passe para quem sabe. Delegue as coisas que você não conhece para quem conhece. Isso é o principal que eu passo ali para quem está iniciando. Porque o iniciante, ele quer sempre abraçar tudo, ele quer fazer tudo. Ele quer ser o dono, o operacional, o cara que limpa o banheiro. Tudo bem, se ele entende que isso para ele é legal, eu entendo que para um bom empresário, isso daí é uma perca de tempo. Ele tem que focar no que dá dinheiro, no que dá retorno. Então, as orientações, basicamente, é conhecimento. Aprenda e execute o que você está aprendendo. Porque tem muitas pessoas que elas escutam tudo que está falando, leem muito, escrevem muito, mas na hora da execução elas travam. Elas não partem. Tem que estudar, montar uma estratégia e executar aquilo ali. Porque senão não faz sentido você aprender tanto e não fazer. Então, o perfil de um empreendedor é um executor, ele tem que ser um executor. Exatamente. Executor, ele tem que estar na frente do seu negócio, né? Tá no front. Sim. E delegar também, né? E delegar. Contrário disso, como é que fica, né? O cara quer, mas não caminha. Exato. Então eu quero pegar o copo d'água, mas não levanto, né? Não estico a mão. Então, muita gente quer as coisas, mas não dá o próximo passo para isso, né, Vi? Exatamente. André, e a gente voltando assim, né? Você traz bastante conteúdo de venda, então eu gosto bastante dessa área, porque assim, que nem eu estava falando no bastidor, eu sou meio ruim de venda. Então, eu tenho que aprender essa parte. E olhando no geral, por exemplo, numa empresa, o que mais
por exemplo, um time de vendas, quando ele está apto a vender, a atender bem o cliente, quais as mudanças que você consegue ver já? Porque você trabalha em loco, né? Que você falou para mim também. Como que funciona isso? Por exemplo, eu estou treinando aqui uma empresa, faturava X em, sei lá, em 3 meses com o meu treinamento já dobrou o faturamento. Isso acontece de fato? Como é que funciona? Acontece. As métricas mostram que uma comunicação eficiente ela pode aumentar em mais de 30% a conversão. E isso quer dizer que é um ganho considerável. Mínimo 30% de conversão é um valor alto. É uma métrica alta, já que se você não tivesse essa habilidade, se a equipe não tivesse essa habilidade, esse montante não entraria em caixa. O que eu percebo é que o atendimento, a experiência do cliente e as técnicas de vendas, isso aí não adianta de nada se essa cultura não estiver em todos os departamentos da empresa. Tem muito empresário que quer vender mais, ele quer que a equipe atenda bem, mas ele mesmo não está com essa cultura incorporada, não está com essa ideia incorporada em todos os departamentos. E tudo tem que estar conversando, desde o porteiro até o presidente, a cultura tem que ser a mesma. Caso contrário, tem uma desconexão e existe também o conceito de cliente interno e cliente externo. O cliente interno é o seu funcionário. Se você quer que seu funcionário atenda bem o seu cliente, você tem que atender bem o seu funcionário também, que é o seu cliente interno. Ou seja, os ganhos acontecem, existe realmente o retorno, mas tem que ser cultural, tem que ser em todos os departamentos da empresa. André, deixa eu te perguntar uma coisa. E onde é que você aprendeu sobre vendas? Você trabalhou, você estudou? Como é que foi essa descoberta até você chegar num ponto de treinar equipes? Como é que foi isso? Todos nós somos vendedores. O médico é vendedor, o engenheiro é vendedor. Qualquer profissão, se a pessoa coloca em mente que ela é uma vendedora, então todos nós, em algum momento, trabalhamos com vendas. Eu já fui vendedor de tênis, já fui vendedor de van, já fui vendedor de livros, depois fui vendedor dos meus serviços como tradutor profissional. Além disso, estudei muito, li mais de 100 livros sobre vendas, atendimento e comunicação. Fui pegando todo esse arcabouço de estudos e criei um método, inclusive, que chama Comunique e Vende. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, que hoje eu sou o resultado das minhas experiências práticas, das minhas pesquisas e dos meus estudos. Top, legal. Ele trouxe uns 10 livros aqui hoje para estudar. 9. 9? 3 sobre atendimento, 3 sobre comunicação e 3 sobre vendas. É que o 10 é o dele. Exato, eu ganhei Deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente, a gente, para entregar um conteúdo, a gente precisa estudar, né? E quando a galera vai lá na formação de palestrantes e oradores, embaixadores do CAI, eu falo, o pessoal vai com medo. Não, cara, mas não tem nada para ensinar. Eu falo, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo. Se você leu um livro que eu não li ainda, você já ficou mais especialista que eu naquele assunto, você já pode ensinar sobre aquilo, né? Sim. E muita gente é travada nesse aspecto. Como é que foi essa virada para você falar, pô, agora eu sou um especialista? O que precisou acontecer para você entender que é um especialista? Eu comecei a perceber que as pessoas vinham até mim tirar dúvidas sobre esse assunto. E comecei a ajudar gratuitamente, principalmente micro e pequenos empresários no início. E certa vez, olhando meu WhatsApp e também meus e-mails, mensagens e lembrando de conversas que eu tinha tido, eu percebi que eu estava trabalhando com isso, sendo um mentor de empresários, e olhei assim e falei, opa, tem um mercado aí, eu estou sendo requisitado, eu acredito que eu construí uma reputação e posso agora monetizar em cima disso. E por que as pessoas vinham até mim? Estrategicamente, eu andava com livros embaixo do braço, ando com livros comigo para todo canto. Eu vou a padarias, cafeterias, mercados, consultórios
de médicos, dentistas, estou sempre com um livro. E os empresários e profissionais liberais começaram a perceber que possivelmente eu tinha um conhecimento a passar e começaram a perguntar sobre os assuntos. E a fama foi correndo e eu percebi que ali eu tinha uma autoridade já sobre esse assunto, uma credibilidade. As pessoas viam que eu estudava, começaram a se consultar comigo e a partir dali eu falei, bom, vou criar alguma coisa mais estruturada e oferecer para empresários, micro, pequenos e médios empresários. Top, legal. Você vai perguntar? Posso fazer uma pergunta para a Tami? Eu vou perguntar para a Tami agora, né? Ô, Tami, como é que você faz para levar a pessoa para o próximo dígito? Muita gente te procura com essa intenção, e se te procura, como é que você leva ela ao próximo dígito? As pessoas me procuram mais pela exaustão que elas estão sentindo, porque elas já tiveram a sensação de que já chegaram lá e não sabem o que fazer com isso. Então, o meu trabalho principal é mostrar para elas o propósito e a reconexão com a vida, né? De que o dinheiro foi um meio e aí elas retomam. Então, por exemplo, e muitas delas até querem chegar no próximo dígito, só que a forma como elas fazem isso é tão pesado, mas tão pesado, que elas falam assim, se hoje eu já estou surtada, imagina quando eu aumentar o meu faturamento. Então, eu ensino essas pessoas que é possível ir para o próximo dígito com saúde mental, sem precisar de burnout, sem precisar de crises de ansiedade, tendo vida pessoal, indo para o Pilates. Você vê que interessante? E às vezes o empresário ele pensa que ir para o próximo dígito é trabalhar mais. Né? E olha o que a Tami está trazendo, que não. Né? Eu acho que por experiência também eu percebi muito isso, porque antes tem um sócio meu, né, que ele falou assim, quando eu entrei na empresa, a Viviane era gorda, feia, estressada. Caramba. E eu parei para pensar, é isso mesmo, se eu ver uma foto minha de 10 anos, 5 anos atrás, eu estava super acima do peso, atendendo, só eu atendia 6 clientes, só eu. E aí eu falei, peraí, né, tem alguma coisa errada. Aí quando ele entrou, ele me trouxe essa visão, né? Eu falei, ele tem razão. Aí eu comecei a mudar todo o processo. Ali, fazer uma coisa diferente. Aí agora, me comparando com lá atrás, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Só que eu preciso alguém vir e dar uma sacudida, assim, sabe? Sim. Do tipo, você tá precisando... Eu posso complementar uma Claro. coisa aqui? Isso do empresário ter que trabalhar muito. Concordo, mas muito não quer dizer longas horas. Nós vivemos em um mundo distraído, com pouco foco e pouca concentração. E eu sou prova viva de que 4, 6, 7 horas focado tem resultados muito maiores do que uma pessoa que trabalhou 12, 14, 16 horas de forma desconexa, desconcentrada, e sem uma estrutura. As pessoas se distraem, e as pessoas em geral, desde a base, desde um chão de fábrica, por exemplo, até o alto executivo, as pessoas, comprovadamente, elas se distraem demais. Quando eu começo a trabalhar, por exemplo, eu desligo meu celular, eu me isolo de distrações e foco por longas horas, com pequenos intervalos, para ser o mais produtivo possível dentro daquele tempo. Então eu falo para todo mundo que diz para mim assim, rapaz, você tava 3 da tarde lá tomando um café na padaria, mas eu já tinha trabalhado 6, 7 horas focado. Então é uma lenda isso de que você tem que trabalhar 16 horas para ser bem sucedido. Sim, sim. E tem um ponto também que, às vezes, o empresário ele quer fazer o trabalho para quem ele delegou, né? Por exemplo, eu tenho o meu trabalho, que, por exemplo, você terminou em 6 horas, mas fulano não fez o trabalho dele, ele vai lá e quer fazer. Então, acho que isso sobrecarrega muito. É uma questão de gestão também, né? Exatamente. Nesse processo. Eu não tenho foco. Eu não consigo ficar horas fazendo a mesma coisa. Eu tenho inveja de quem faz. Eu programo um relógio. Então, mas sabe o que eu acho? Que é uma questão de perfil. Perfil, exatamente. E um dos maiores problemas que eu tive, principalmente quando eu fui fazer outras atividades, que hoje eu só faço o que eu gosto.
E se eu fico trabalhando muito, você pode ter certeza que eu amo isso, né? E eu acredito que a gente deve alinhar Sim. o que te dá prazer com o trabalho. Vocês já entraram em flow trabalhando? Já escrevendo principalmente. Eu entro em flow direto, que eu esqueço, parece que eu entro naquele mundo e nada mais aconteceu. Eu trabalho 2 horas em flow, e aí depois eu pauso, fico uma meia hora mais ou menos fazendo um ócio produtivo, seria, Tami? Um ócio criativo, sei lá, vou regar planta, vou tocar um instrumento musical, vou cantar uma música, vou na padaria fazer alguma coisa e volto, trabalho mais 2 horas, entro em flow de novo. E flow, para quem não conhece, por exemplo, você vê um músico tocando, muitos músicos entram em flow. Quando você vê a pessoa tocando assim, você olha, rapaz, parece que ele está viajando, ele está em outro lugar, e realmente ele está em outro lugar. E muitas pessoas trabalhando, a Tami, pelo jeito, consegue entrar em flow. Eu também, não sei o Diego. Eu entro em flow trabalhando. Ou seja, depois de 2 horas, quando toca a campainha, eu falo, já se passaram 2 horas e olha o tanto de coisa que eu fiz. Sabe o que eu acho? Pode complementar também. Eu só vou falar. É o perfil de cada um, né? Eu acredito que para o próximo nível você tem que estar focado no seu perfil. Porque quase que o flow para mim é todo tempo. Tudo que eu estou fazendo, eu faço aqui, faço ali, vou para cima. Mas eu vejo que muito empresário, ele não tem tempo para as coisas. Porque eu falo o seguinte, você precisa equilibrar família, finanças, lazer e saúde. E tudo isso se equilibra com conhecimento e espiritualidade. Essa é a minha crença, é o que eu prego e eu explico como fazer isso. E uma coisa que eu não faço mais é me comparar, me avaliar, porque às vezes é o seu jeito de ser. Então você tem que ser como é. Eu estou aqui no podcast, eu vou sair, vou para a reunião do CAI, amanhã já tem outro compromisso, enfim, é tudo, mas no domingo pego minha família, viajo, fico até quarta-feira viajando, volto, tem outros compromissos, então a minha vida é um flow diferente, porque quando você fala no flow, dá a impressão que eu estou ali naquele estado meditativo, então estou aqui só pá. E assim, é a minha visão, né? Quando você falou eu falo, caraca, entra ali e fica 2 horas, cara, isso pra mim é como me matar. Mas, fala também. Mas uma coisa muito interessante do flow é que assim, hoje a gente está vivendo uma nação dopamina. E qual que é o problema disso? As pessoas estão olhando só para o resultado. E o flow, ele ensina você a curtir o processo. Então, o flow dele dura 2 horas. O seu flow, às vezes, dura 5, 10 minutos. Mas você está degustando o processo. Você está ali conversando, fazendo uma negociação, por exemplo, no WhatsApp, mas você está curtindo aquilo. E aí, qual que é o problema das pessoas, na maioria dos empresários? Entra no piloto automático. Não sabe nem por que está fazendo. E aí, por exemplo, negociação. Está lá negociando, já olhando para o resultado. Se o resultado não é positivo, já dá aquela queda na dopamina. E aí gera aquele cortisol, aquele estresse, né? Então, tem um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala exatamente sobre como trabalhar melhor, né? E aí, por exemplo, dentro do meu método, eu olho exatamente o perfil de cada pessoa. Qual que é o desenho humano, qual que é o temperamento, qual que é o perfil DISC. A partir disso, eu já consigo desenhar para a pessoa assim, você funciona assim e não vá contra a sua natureza que você vai entrar em sofrimento. É assim que você vai prosperar, assim que você tem mais resultados. E aí, o mais interessante é que assim, eu mesma fui uma pessoa que eu primeiro apliquei isso em mim e eu entendi que o maior faturamento que eu tive indo para academia, levando a filha para natação, comendo saudável, porque antes era, não tenho tempo, como uma coxinha, não tenho tempo, vou cortar a academia, não tenho tempo, não vou estudar. E foi um mês que ir meditando e fazendo pausas ao longo do dia, pondo o pezinho na terra, né? Então, assim, é possível. Né? Parece papo namastê, mas é possível. Mas é totalmente possível. Inclusive, vai de encontro com aquilo que o Diego estava falando, que ele analisa o perfil do empresário para ver se tem, né, essa conexão ali. E no seu caso, como que você falou assim, eu quero ser empresário? Tipo assim, como que você virou essa chave? Complementando o que ele está falando aqui, o Cine está falando também, eu acho que eu sou meio doido. Porque eu não vejo o que eu faço como um trabalho, porque meio que eu amo o que eu faço. Eu não me vejo
fazendo outras coisas. Então, tudo que eu faço meio que parece que é orgânico. Para mim é muito simples, é gostoso. Então, para mim é prazeroso fazer o que eu faço. Então, eu nem entendo mais assim, pô, você trabalha tantas horas, você é meio louco porque toda hora você está pensando em trabalho. Sei lá, eu me vejo exatamente assim, eu sou um empresário meio doido que ama trabalhar. E a palavra trabalho, às vezes as pessoas levam meio pro lado ruim, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Eu não vejo como um lado ruim, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu falo, é amor. Eu falo, é amor. Eu tenho uma paixão pelo que eu faço e para mim fazer o que eu faço diariamente é muito prazeroso, muito mesmo. As pessoas às vezes criticam de certa maneira, que nem você falou, toda hora eu tô fazendo uma coisa, desenvolvendo algo nesse sentido. É porque acho que é da gente, é o perfil exatamente, né? No meu caso, eu comecei a entender que eu tinha um perfil mais de empresários, porque as pessoas vinham até mim, assim como o André, me perguntar sobre determinados assuntos. Eu falei, pô, Diego, eu trabalhava como CLT e as pessoas não iam perguntar para o dono da empresa ou para os engenheiros responsáveis ou para os grandes CEOs. Eles vinham até mim, Diego, me dá essa solução? Pô, a sua solução é mais prática, é mais fácil. E ali eu falo, caramba, velho, por que todo mundo vem perguntar para mim e não vem perguntar para as outras pessoas? Até que quando os patrões começaram a delegar para eu ir até os clientes. Pô, você consegue converter melhor, você tem um jeito de falar mais espontâneo, as pessoas se conectam melhor com você. E aí é onde eu falei, cara, se eu consigo vender, se eu tenho a técnica, se eu tenho a solução para as pessoas, se eu consigo entender aquela dor que as pessoas têm e consigo dar a solução, cara, eu estou no lugar errado. Eu não posso estar como funcionário de alguém, eu tenho que ter a minha própria empresa e voar. E exatamente foi... Aí eu, na verdade, comecei a bolar essa estratégia. Eu comecei, como CLT, eu comecei a ver os passos. Eu comecei a perceber o que tinha de bom dentro das empresas que eu trabalhava, como as pessoas se comportavam, e comecei a copiar certas coisas dali. E falei, cara, quando eu começar, eu tenho que começar por aqui. Eu tenho que ir por aqui. E quando eu comecei a copiar exatamente isso, as coisas começaram a fluir, dar certo de uma maneira que foi sensacional, entendeu? E assim foi. Legal, eu só estava lidando o que o André falou da importância de uma boa comunicação, né? Porque todo mundo falava que você se expressava bem, se comunicava bem. Então você, além de ser técnico, você se comunica bem também. Isso faz toda a diferença, né? Fica claro assim, né? A comunicação abre portas. E como, Diego, como é que você resolve o empresário? Porque, assim, um dos maiores problemas que a gente vê, na verdade, eu tenho 2 problemas que eu vejo no empresário. Ou ele está ganhando muito dinheiro, ou ele está estafado. Uhum. Né? Então, quando ele ganha dinheiro, ele está estafado. Ou então, ele não está ganhando dinheiro. São 2 problemas. Ou ele não ganha dinheiro, ou ele está estafado porque está ganhando dinheiro, mas não tem tempo para nada. O que você faz nesse caso com os empresários? Eu percebo que o ecossistema que ele está inserido ali já defasou para ele. Então eu tento orientá-lo a procurar estar em novos ambientes. Grupos de network, palestras. Além de ele estar buscando conhecimento, ele está procurando novas conexões. E ali ele vai começar a ter novos resultados. Ninguém vai ter resultados diferentes no mesmo lugar. Ou seja, ele vai ter que mudar de lugar para ele ter bons resultados. Então, acho que esse é o princípio, né? Ter boas conexões e ambiência, né? Ele tem que estar em ambiências melhores do que ele já está. Top, legal. Legal, né? Porque o ambiente, ele passa você para o próximo nível também, né? Aumenta, né? Vamos dizer, para o próximo dígito, né? Inclusive, eu já participei de grupos que eu era a menor empresa, sabe? Aí eu ficava ali, aí você começa a crescer, você pensa assim, por exemplo, você vai almoçar no lugar, R$50 é caro. Aí você vai naquele dia com a pessoa, ele paga tipo R$200 num prato. Você fala, nossa, aí aquilo fica normal para você, não acha mais caro. Destrava. A gente procura muito como, né? Que foi, inclusive, um fator que a gente falou aqui. É muito importante o como. Só que quando você está num ambiente certo, com as pessoas certas, com conhecimento certo, você já está fazendo como sem perceber. E aí você, às vezes, fica investindo em um monte de coisa aí para saber o como. E você só está preso na sua mente. Tem muito empresário que foge
do networking, dos ambientes de networking, o que é um tiro no pé, não é? Porque assim, o cara foge do network porque ele tá atolado na empresa e não sai. Aí ele tá atolado na empresa porque quer ganhar mais e quer sair daquele atoleiro. Mas ele não sabe como. Mas posso falar? Por favor. Tem muita gente que foge de networking, usa o trabalho como desculpa, mas no fundo a pessoa tem medo da rejeição. Tem complexo de inferioridade, né? Então, todas essas coisas, quando a gente está no networking, fica muito claro. Então, fazer networking é um ato de coragem. E aí entra também, acho que uma questão até que você comentou na palestra, que é o limite, né? Qual é o seu teto de ganhos? Porque às vezes o empresário, ele tem inconscientemente um limite, ele chega, se ele passa, ele volta. Como que funciona isso para você, para clarear assim para quem está vendo a gente, né? Antes, a gente já está com 40 minutos, eu nem falei pro pessoal que está assistindo a gente para seguir o canal, curtir, encaminhar o vídeo aí para os empresários que precisam saber disso, né? Todo mundo quer ir para o próximo dígito, mas precisa de uma estratégia. E aqui a conversa está rendendo bastante, então vai direcionar bem. Então, voltando aqui para a Tami. Tami, fala pra gente, como que funciona isso, assim? Como que o empresário vê, nossa, acho que o meu teto é esse, assim? Como que ele percebe isso? Eu falo muito sobre crença de merecimento, né? E a crença de merecimento vai além do dinheiro. Então, muitas vezes bate no teto. Então, meu teto é 1 milhão. Aí aquele empresário faz vários movimentos, né? Técnicas, vendas, até sobe a venda. Só que o que acontece, como o teto dele era de 1 milhão, ele tem perdas. Então, ou sofre um processo, ou sofre alguma coisa. Porque na mente dele, aquele é o teto. Então, sempre acontece alguma coisa para equilibrar. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa até consegue chegar num faturamento, adoece, o carro quebra, vem o divórcio. Porque na cabeça desta pessoa, né, no inconsciente, é assim, eu não posso ter tudo. Então, se eu estou ganhando de um lado, eu tenho que perder de outro. E aí começa a buscar uma homeostase, sabe? E aí um dia eu entro para trabalhar essas crenças de não merecimento, essas lealdades invisíveis que a pessoa tem. E aí, que são sempre níveis inconscientes. E aí a pessoa consegue realmente destravar o faturamento e as outras áreas da vida conseguem acompanhar. E aí, quando destrava, é possível que ela crie um outro teto ou... Sim, sempre vai atingir um teto e aí vai ter que fazer aquele novo trabalho de destravar o próximo nível. E sempre com neuroplasticidade, é sempre aos poucos. É que nem um músculo. Hoje, se eu quero, não adianta eu chegar lá e falar assim, eu vou pegar 80 quilos. Eu primeiro preciso começar pegando o peso que eu aguento, vou trabalhando o meu músculo e aí depois eu vou aumentando o peso aos poucos. É a analogia do termostato, não é? A pessoa faz... Nós todos temos um termostato financeiro. O termostato, talvez o Diego consiga explicar melhor, mas você regula para uma temperatura, que seria o seu ganho, e quando chega naquela temperatura, parou ali. Então você tem que regular de novo para outro nível, que é o que nós estamos falando aqui, de passar para um outro nível. Então você regula para uma temperatura maior. Quando chegou naquela, você regula de novo. Então... Fala aí, Diego, qual que é a sua opinião? Eu creio que as pessoas elas têm essa tendência de ser travadas, né? E tem que usar alguma maneira para se destravar, né? E buscar novas... Eu acho que tem que buscar exatamente esse destravar. Eu acho que só o número de você chegar ali... Por exemplo, eu coloquei uma meta de 1 milhão de faturamento. Quando eu chegar no 1 milhão, eu paro, eu morro. Você entendeu? Quando chega algum cara travado, quando chega, o que você faz? Exatamente. Eu tento mostrar para ele que 1 milhão é pouco. que a vida dele não acabou ali no 1 milhão, entendeu? Eu tento mostrar exatamente para ele que o céu é o limite. Só vai depender dele. E é aquilo que eu falo, as pessoas, eu falo assim, cara, beleza, você acha que com 1 milhão você vai ter sua independência financeira. Será que 1 milhão é o suficiente? Será que 10 milhões é o suficiente? Será que 1 bilhão é o suficiente? Ou seja, eu falo assim, o jogo não está no dinheiro. Sim. O dinheiro é superficial. O jogo está na qualidade de vida, está no bem-estar, no que você, no seu propósito de vida, né? Exatamente. Mas vamos dizer o seguinte, o cara batalhou por 1 milhão, chegou no 1 milhão.
Aí você fala, vamos para 10 milhões? Ele fala, cara, eu já não aguento mais, estou estafado, vou entrar em burnout. Eu quero vender esse troço. Não acontece isso? Acontece bastante, né? Tem empresário que ele fica em parafuso, né? Ele alcança as metas dele e acaba regredindo, na verdade, né? Ele começa a ter exatamente essas perdas, né? Eu acho que é muito mais emocional. Você tem que trabalhar um pouco mais emocional daquela pessoa. Porque ela travou no emocional. Ela atingiu o troféu, o grande prêmio dela. Quando chega no emocional, você não trabalha. Daí eu não trabalho. Eu indico o Sidney, o André, a Tami. Eu indico pessoas que vai trabalhar mais essa parte emocional. A minha parte é muito mais técnica e destravar exatamente a parte que a pessoa não entende a parte operacional dela. E a parte emocional, eu falo, cara, não sou especialista na parte emocional, mas eu entendo que você está travado no emocional. Então eu vou te indicar as pessoas certas que vão te ajudar. Legal. E aí ele vai ir naquele caminho. Porque eu acho que nós não somos os donos da verdade e não sabemos de tudo. Então a gente precisa de ajuda de alguma forma. E aí é onde que eu falo, cara, nem eu tenho essa emoção toda que você imagina. Vai para essa pessoa que ela me ajuda também. Sabe que eu adoro trabalhar emocional de empresário, né? Que o empresário é cascudo, é bruto, tanto o homem quanto a mulher é empresário. E aí você fala assim, ó, tá errado, você não viu que tá errado, rapaz? Acorda pra vida. Ele fala, poxa, é mesmo, hein, Cid? Vou embora. Toma umas pancadas, né? É duro, porque ele é duro. Eu falo assim, ó, o que faz o empresário iniciar, crescer, é a mesma coisa que faz ele falir. Porque ele é tão duro, tão cabeça dura, que ele não escuta mais ninguém, ele se prende nos conceitos dele e ali começa a sofrer sozinho. Uhum. É isso aí. E Tami, como é que você lida com empresário cabeça dura? Sua especialidade é empresários? Minha especialidade são empresários. E como é que você lida com empresário cabeça dura? Com jeitinho. Ela é delicada. Não vai embora com a canela roxa. Não. Eu entendo que muitas delas vêm, quanto mais dura a pessoa, mais ferida essa pessoa é. Então, eu entendo que algumas abordagens vão só fazer essa pessoa se fechar um pouco mais e eu não vou conseguir entrar. Então, às vezes eu começo conversando, explicando alguns conceitos e aí depois eu já vou aprofundando, mas o meu foco é dar o resultado para essa pessoa. Então, eu não fico ali alisando muito tempo não, porque essa pessoa quer resultado e eu quero cases, né? Isso que é legal. Quando eu lido com o empresário, eu falo, abençoado, abençoada, você quer resultado, não quer? Então, para de ficar inventando e segue o método, segue o processo. Porque quando você vai montar alguma coisa, a gente não tem o hábito de ler o manual. Mas se você ler o manual, você vai perder um tempinho ali, mas esse perder o tempo é afiar o machado. Faça o método que você não vai errar. Venda. Venda é 5 passos, filho. E muitas vezes a gente não passa nem pelo primeiro, que é a conexão com o cliente. A gente já quer vender. E aí você quer vender sem resolver um problema do cara. Como é que você vai vender para alguém que não tem um problema? Vai comprar seu produto por quê? E aí quando você trabalha isso, ensina, segue o método que funciona. Se a grande parte dos empresários seguisse o método, funcionava, não é, Vi? Exatamente. É que eu falo, confia no protocolo, né? Eu queria só falar uma coisinha para complementar. Eu trabalho muito com a frente de criança interior. Então, eu percebo muitas vezes quando a pessoa está na criança birrenta. Então, por exemplo, tem um método, a pessoa não quer seguir o método, por quê? Tá na criança fazendo birra. Então, primeiro precisa olhar para essa criança interior e fazer essa pessoa enxergar que ela tá na birra, nessa rebeldia. E tem uma frase que eu acho até impactante, né? Que é, adultos fazem o que é preciso, crianças só fazem o que querem. Eu não gosto muito dessa frase, mas ela é verdadeira. Então, o que acontece? Com muita amorosidade, eu faço essa pessoa sair do modo da criança para chegar no adulto saudável. E como é que você enxerga que criança? Você consegue enxergar a minha criança? Que criança que é a minha? É birrenta? Como é que é a minha criança? Conta pra mim aí. Uma criança fofa. Ai! Fofinho. Não fala isso não, rapaz. Olha que bem, tá vendo? Pra você que tá falando que eu dou na canela, que eu sou bruto. Eu enxergo a criança de todo mundo, só que quando a pessoa tem a criança que está na sombra, né, fica muito óbvio. Então, porque a gente tem a criança no interior que ela tá ou na sombra ou tá no sol. Então, a criança sol é o que nem ele falou. Gosta de pintar, de desenhar, de tocar violão,
tem essa espontaneidade, essa criatividade. Então, uma pessoa que tem muita criatividade para novos serviços, para novas soluções, ela está na criança Sol. A pessoa que só reclama, só fica vitimizando, tudo é difícil e não faz as coisas que tem que fazer, procrastina, está na criança Sombra. Nossa. E você, Diego, tem criança no seu negócio? Como é que é? Não, no meu negócio não tem muitas crianças, não. Muito pouco, acho. Não tem zero. Sério? Só adultos, só. Você não vê o perfil de criança? Não vê lá um meninão Tem as no crianças. negócio? No meu mundo empresarial ali, como é uma área técnica, as pessoas meio que se escondem, né? Eles se escondem na técnica mesmo. Sim. Quando você vai falar de determinados assuntos, ele sempre leva pro lado profissional e técnico. Então, eu não consigo perceber se aquele cara é mais brincalhão, se aquele cara é mais espontâneo. Eu consigo perceber que ele tenta se esconder pra gente não ver o que de fato ele é. Logicamente que com a convivência, a gente consegue enxergar com o tempo. Mas um primeiro momento, uma primeira conversa, quase todo mundo da minha área é meio turrão, concentrado, mais centrado, e ele quer falar sempre, olha, aqui, você vai por aqui, pega aqui, faz assim, faz assado. Ele é meio que o professor, vamos dizer Sei. assim, né? Sabe o que eu vejo muito nessa área mais técnica em relação ao empresário? O empresário, ele não gosta de ficar na área técnica. Ele gosta de estar inovando, criando. Normalmente, o empresário, ele treina mais equipe para fazer. O cara, quando ele vira empresário mesmo, ele para de perder tempo com aquilo que ele não gosta de fazer. E aí ele investe nessa parte de treinamento, de qualificação na equipe. Isso que eu estou falando é o empresário que tem uma visão de empresário. Eu acho que toda empresa, no futuro, acaba se tornando uma instituição de ensino. Porque ou você vai ter que capacitar a sua operação, ou você vai ter que contratar e capacitar aquelas pessoas. Então, ou você vai ter uma vertente, ou você vai ser uma instituição de ensino só para sua empresa, ou você pode ver isso como um negócio. Cara, eu já ensino esse cara a fazer isso. Eu já ensino essa pessoa a fazer isso. Se eu montar um processo aqui e montar um mini curso, ou fizer algo nesse sentido, eu consigo, de repente, vender isso para um público. Entendeu? Então pode ser um outro negócio dentro do próprio negócio que a pessoa tem. E você vende muito por empresário, e aí ele quer aprender ou normalmente ele bota alguém para aprender? Como é que funciona? Geralmente o empresário quer aprender. No meu caso, eu forneço muito mais trabalho para pequenos empresários da área elétrica, que é a minha área, né? Então eu gosto de pegar muita pessoa que vem do operacional, porque eu vejo que tem muitos cursos, muitas capacitações para grandes empresários ou para grandes setores administrativos. E para operação é muito mais um curso de área técnica. A pessoa vai te ensinar o passo a passo de como ligar um fio ali. Vamos dizer assim. É o passo a passo daquilo. Mas não ensina aquele cara que quer sair do operacional se tornar um empresário. Então, é esse nicho que eu pego. Então eu pego aquele cara que está meio perdido, sem direção, pô, eu quero crescer. E eu estou pegando diversos trabalhos e eu não tenho como atender tudo isso. Então eu pego esse cara e vou lapidar ele para ele se tornar um empresário de sucesso na área elétrica, no caso, né? Que é o meu nicho. Tá? E como você faz isso assim básico? Passos básicos para lapidar alguém que te procura. Geralmente eu já vejo esse perfil primeiro. Se ele não tem o perfil de empresário, eu falo, cara, eu acho que não é o seu perfil esse. E já falo na lata, cara, se você quiser procurar outra procure. Eu entendo que eu não consigo te ajudar. Primeiro passo. Quando eu entendo que ele é um cara bom, que vai ter um perfil de empresário, aí eu começo exatamente nesses pontos. Cara, você precisa de capacitação. Qual que é a sua capacitação? Eu tento entender se ele é engenheiro, se ele é eletrotécnico, se ele é um eletricista, ou se ele é só um cara que começou a trabalhar e aprendeu no dia a dia. Então, quando eu vejo esse perfil dele, eu falo, cara, você vai precisar dessas técnicas para você evoluir. E aí eu mostro para ele essas técnicas. Além disso, eu dou Quais técnicas são essas? A Exemplifica 2, 3 técnicas. Por exemplo, a técnica de vendas, que é exatamente como você abordar um cliente na área elétrica. Porque é diferente, por exemplo, quando vai fazer um trabalho na sua casa, muitas vezes na sua cabeça é um fiozinho para puxar para lá. E muitas vezes, às vezes você não quer saber como que é feito aquilo ali. Mas, teoricamente, você tem que ser responsável por aquilo. Então, eu ensino a uma das técnicas, por exemplo, quando você chegar naquele cliente, você fala assim,
tudo que eu fizer aqui na sua casa, eu sou 100% responsável. É uma técnica para o cara converter. O cara vai mexer em algo e eu sou responsável. Uma técnica de venda. Então eu ensino algumas técnicas para ele de abordagem do perfil do eletricista para um cliente de alto padrão, por exemplo. Eu ensino uma outra abordagem para eles, que é a parte profissional, de vestimenta. Eu falo, cara, você quer ir para um próximo nível? Tenha seus funcionários sempre bem vestidos, sempre bem equipados, EPIs e ferramentais sempre novos, porque quando o seu colaborador ou você chegar na casa daquele cliente, o perfil ele vai olhar, poxa, que empresa limpa, porque a área da construção civil é suja. E aí o pessoal fala, cara, que empresa diferente. Então eu tento ensinar eles, seja diferente dos demais. Então eu vou mostrando essas particularidades de diferenças dos demais. Pô, você tem que ser um bom orador, conversar bem, saber processos de venda, ter o perfil ali dos profissionais, saiba contratar. É essencial. Fala, cara, uma da base é você saber contratar. Então, essas pequenas orientações que a gente acha que vai pegando no dia a dia, quando você passa para aquele pequeno empresário, ele tem uma evolução melhor. E eu acho que toda a parte também de você estruturar a empresa do cara. Falou, pô, é o que eu falei no início. Cara, você está fazendo sua contabilidade? Para com isso. Acha o contador. Você está fazendo o seu marketing? Para com isso. Contrata uma empresa que faça o marketing. Você é referência, você é conhecido no mercado? Cria imponência, cria o seu nome forte no mercado. As pessoas têm que te procurar porque elas entendem que você vai dar a solução para elas. Então, esses insights, assim, só pequenas orientações, já impulsionam um pequeno empresário. Top. André, Tira, né? tem algum passo a passo que você orienta rápido para o cara chegar a melhorar a comunicação e começar a ter mais resultado? Se você pudesse falar um passo a passo bem rapidinho, qual seria? Pensando assim que seria a dica de ouro pra gente encerrar, que a gente já tá... Legal, eu vou dar uma dica de ouro, então, de um atendimento de excelência. Baseado em um tripé, que é contato visual com o cliente, postura aberta, ou seja, se mostrar disponível, sempre aberto, e contato visual e gestos com as mãos, demonstrando aquilo que você está falando. Isso tudo passa uma comunicação eficiente, de acordo com o livro Faça como Steve Jobs. E também eu daria uma dica que é uma estratégia que eu tenho que chama 4As mais D. 4As é abordagem eficiente, saber abordar o cliente, apresentação de você como pessoa, roupas, barba, cabelo, para quem tem cabelo, apresentação do seu negócio também, se está limpo, se está sujo, se é bonito. Então, abordagem, apresentação, atendimento em si, ou seja, a solução do problema, o agradecimento, agradecer o cliente também. Hoje eu estava até falando com o Diego, em vez de falar obrigado por ter comprado, falar parabéns pela compra e a despedida. Então, por isso que eu chamo de 4As mais D. Abordagem, apresentação, atendimento, agradecimento e despedida. Show. E a dica de ouro da Tami, qual que é? Você tem alguma dica de ouro aí, Tami? Para quem quer ir pro próximo nível? A primeira coisa é a tomada de consciência, né? Eu quero ir pro próximo nível, ok. E olhar por que não tá conseguindo. E se é uma questão técnica, se é uma questão emocional. Eu sinto que é uma questão emocional. É procurar investir nisso, né? Então, olhar quais padrões de crenças que você está trazendo da sua ancestralidade, o que você está honrando, quais são os seus padrões de autossabotagem, quais são as crenças limitantes, o que está acontecendo, qual que é o teu nível de não merecimento. Fazer uma investigação para você entender por que você não está se permitindo ir para o próximo nível. Muitas vezes é uma questão de nível de permissão mesmo. Eu me autorizo ir para o próximo nível. Top, sensacional. Muito bem. Aí a dica de ouro, né, do dia. dia. Acabou. Ele já deu, já? Ele deu Já deu tempo. um passo a passo. Então é isso, né? Vamos encerrar hoje. Agradecer aos nossos convidados pelo conteúdo.
por compartilhar tanto conhecimento. Quem quiser, depois vai ter as redes sociais, tá aqui embaixo do vídeo. Então, pode seguir eles. Eles estão dando sempre palestras no CAI, então assistir uma palestra deles vai ser bem legal para vocês aí que estão acompanhando a gente. Top, é isso aí. Um grande abraço a todos, agradecer a vocês, Fio, pela confiança, pelo trabalho, parabenizar, né, por estarem aqui. Foi fantástico esse tempo que a gente teve junto. E daqui a pouco vamos estar juntos no encontro do CAI de Alphaville. Top, valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Top demais, é isso aí. Eu bombardeei você nas perguntas, sabe por quê? Porque